Você está sintonizado na 95,9, a mais informada da região. Programa 30 Minutos de Notícias, um projeto de extensão do curso de Comunicação Social da UFRR em parceria com a Rádio e TV Universitária. Coordenação e supervisão do professor doutor Edileuson Almeida. Fique por dentro dos acontecimentos do dia com informações sobre política, economia, cultura e muito mais. Não perca nem um segundo. O programa 30 Minutos de Notícias começa agora. Boa tarde, eu sou Lira Alice. Começa agora o 30 Minutos de Notícias, com muita informação e serviços. Você está na Universitária 95,9. Acompanhe o programa no nosso Instagram, @30 Minutos de Notícias. E anota aí o nosso WhatsApp, 959-8118-8039. Aqui você ouve notícias em português e em espanhol. Confira os destaques do dia. Famílias extrativistas da Amazônia vão receber benefício de R$600. Em Roraima, lança a campanha Vamos Fazer uma Boa Ação? Partidos políticos têm redução do número de filiados no Brasil. Em Roraima, se mantém. As provas do Enseja 2023 vão ser realizadas no próximo dia 27. Mais de 30 mil crianças e adolescentes estão vivendo em abrigos no Brasil. Confira essas e outras notícias aqui na Universitária FM 95,9. Voltamos em 30 segundos. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. O governo federal lançou o programa Luz para Todos. A meta é atender 500 mil famílias até 2026. A região norte é uma das prioridades da nova etapa do programa. Confira as informações. O governo federal anunciou o relançamento do programa Luz para Todos. A expectativa do governo é alcançar 500 mil famílias até 2026. Essas pessoas vivem nas áreas rurais, principalmente na região norte do país e em regiões remotas da Amazônia. O anúncio foi feito pelo presidente Lula durante viagem à Amazônia. Nós vamos fazer energia para 150 mil pessoas que ainda não têm energia. Só é contra o Luz para Todos quem não sabe o que é trabalhar com candeeiro. Quem não sentiu a fumaça do querosene no nosso nariz. Quem gosta disso pode ser alguém que venda óleo disso, mas o povo quer luz. Lançado pela primeira vez há 20 anos, o Luz para Todos alcançou mais de 3,5 milhões de pessoas. Com o relançamento, o governo quer universalizar o acesso e o uso de energia de forma inclusiva. A região amazônica tem mais de 200 sistemas isolados que precisam gerar a própria energia com a queima de combustíveis para cerca de 3 milhões de pessoas. O governo quer substituir essas fontes de energia por opções mais sustentáveis. A expectativa é que cerca de 1,5 milhão de toneladas de carbono deixem de ser lançadas na atmosfera. Com informações da EBC, Jacildo Bezerra para o 30 Minutos de Notícias. Mais de 30 mil crianças e adolescentes estão vivendo em abrigos no Brasil. 6 em cada 10 crianças e adolescentes abrigados não recebem visita familiar. Apesar disso, muitos querem voltar para casa ou pelo menos retomar o contato com a família. Vamos conferir na reportagem. 32 mil crianças e adolescentes estão vivendo em serviço de acolhimento afastadas do convívio familiar em todo o país. Esses números fazem parte de um relatório divulgado pela organização Aldeias Infantis SOS. De acordo com o documento, as regiões Sudeste e Sul concentram 8 em cada 10 dessas crianças e adolescentes. O estudo elaborado pelo Instituto Bem Cuidar apontou ainda que 6 em cada 10 crianças e adolescentes abrigados não recebem visita familiar. Apesar disso, a pesquisa mostra que muitos querem voltar a morar com a família ou pelo menos retomar o contato. Negligência e violência física ou psicológica são os principais fatores que os levaram para o serviço de acolhimento. Segundo o relatório, 25% das crianças e adolescentes que vivem em acolhimentos têm até 5 anos. 27% têm de 6 a 11 anos e 5% 18 anos ou mais. A maioria deles tem idade entre 12 e 17 anos. Outro dado que chama a atenção no estudo é que quase 40% dos jovens estiveram em situações de acolhimento por mais de 18 meses, período que é superior
ao estabelecido pela legislação. O estudo foi feito no período de novembro do ano passado a março deste ano. Foram ouvidos mais de 350 crianças e adolescentes sob a guarda do Estado, acolhidos em casas, lares e abrigos públicos e de organizações não governamentais. Diana Paula Lopes para o 30 Minutos. Famílias extrativistas da Amazônia vão receber benefício de R$ 600. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 20 mil famílias devem ser atendidas inicialmente pelo programa Bolsa Verde. Vamos aos detalhes. As famílias que vivem em reservas extrativistas da Amazônia vão receber um benefício de R$ 600 a cada 3 meses. A data de início dos pagamentos não foi divulgada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, 20 mil famílias devem ser atendidas inicialmente pelo programa Bolsa Verde. A retomada do programa foi anunciada em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido como Conselhão. O Conselhão instalou 2 grupos de trabalho com os temas Amazônia e recuperação de áreas degradadas. Eles vão ter 60 dias para concluir as propostas, que serão depois apresentadas à Presidência da República. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, explicou que o governo vai recuperar essas terras para utilizá-las na produção agrícola. Não só do ponto de vista territorial, mas da importância do seu potencial econômico, da importância para a identidade cultural, de tudo aquilo que a gente tem para descobrir e fortalecer ainda na Amazônia brasileira, é um grande ativo para o desenvolvimento do Brasil. No caso do GT da Amazônia, a ideia é buscar sugestões para o desenvolvimento da região. Dilara Muniz, para o 30 Minutos de Notícias. Partidos políticos têm redução de número de filiados no Brasil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, essa redução vem ocorrendo desde 2020, quando o país tinha mais de 16,8 milhões de pessoas filiadas a partidos. Atualmente, o número chega a 15,8 milhões de pessoas associadas às legendas. Vamos aos detalhes. As filiações a partidos políticos caem no Brasil. O número chega a 15,8 milhões de pessoas associadas às legendas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esse número vem reduzido ano a ano desde 2020, quando o país tinha mais de 16,8 milhões de pessoas filiadas a partidos. O cientista político e professor do Inesper, Carlos Melo, acredita que essa queda é natural. Ele diz que as legendas não conseguiram dar resposta aos problemas da sociedade, por isso deixaram de ser interessantes. Outra razão é que as siglas não procuram mais afiliados porque já têm os fundos partidário e eleitoral. Muitos filiados participando da vida ativa de partido significa menos conforto para direções e para as burocracias desses partidos. Então eu acho que é coerente que diminua o número de filiados e mesmo assim os partidos continuem robustos, porque eles de certa forma foram substituídos por esses fundos todos, que não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Em Roraima, segundo o TSE, são 59.252 pessoas filiadas a 30 partidos políticos. O Patriota lidera com 6.788 afiliados, seguido do PP com 5.436 filiados e do PSDB com 4.784 filiados. Os 3 partidos com menos filiados são o PCO com 47, o PSTU com 24 filiados e o último, o PCB, com 18 filiados. Os dados são de junho de 2023. O cientista político Roberto Ramos, coordenador estadual do Laboratório de Estudos Geopolítico da Amazônia Legal e do Núcleo de Pesquisas Eleitorais e Políticas da UFRR, comentou que mesmo não havendo queda no número de filiados em Roraima, também não há um crescimento. No caso de Roraima, embora os números não representem queda comparada ao ano anterior, o que a gente observa é que também não há um crescimento, né, no número de participantes na esfera política
como filiados dos partidos políticos. E os partidos que conseguem agregar eleitores em Roraima fazem isso muito pela ótica do clientelismo, por uma maneira de mobilizar pessoas, por uma estrutura de poder ou por alguma vantagem pessoal, mas não pela ideologia, não pelo fato das pessoas se identificarem e escolherem aquele partido para lutarem pelos seus ideais. Se a gente olha bem os filiados de um partido político, a gente não encontra no estado de Roraima participação efetiva desses filiados nas legendas. Parecem legendas vazias, embora as representem, tenham filiados, esses filiados não participam da vida do partido, eles não têm sequer nenhuma função no interior do partido, eles não mobilizam ou discutem questões nacionais dentro do próprio partido, eles só se mobilizam efetivamente no período eleitoral, quando é importante para poder chegar ao poder ou se manter no poder. Roberto Ramos acrescenta que há uma descrença nos partidos. A queda no número de filiados dos partidos no Brasil ocorre pela própria fragilidade dos partidos em organizar os eleitores. Há uma descrença do papel que o partido representa na esfera política nesse país. Os eleitores não se identificam mais com plataformas políticas de grandes partidos, de um número grande de partidos políticos, e preferem não participar do jogo eleitoral por não achar que eles possam representá-los. O que é um problema, porque o partido ele é importante no processo democrático. Ele tem um papel, a função de transformar demandas da sociedade em políticas públicas. E à medida que ele faz isso, sem mobilizar eleitores, ele perde credibilidade, ele perde representatividade, como deveria ocorrer de forma plena na democracia. E para finalizar, o cientista político diz que tanto os dados de filiação quanto os eleitorais mostram, no caso de Roraima, que o eleitorado tem predileção pelos partidos de direita. Os resultados eleitorais em Roraima têm mostrado que os eleitores têm uma certa predileção pelo voto à direita. E é natural que partidos que estejam nesse campo consigam mobilizar mais eleitores. Eles estão próximos do governo, seja o governo estadual, seja nos governos municipais, e conseguem, através de recursos vindos do próprio governo, de mobilizar esses eleitores, de trazerem eleitores para suas bases. São políticos, geralmente tem políticos eleitos, e esses políticos conseguem fazer essa mobilização com mais eficiência. No caso dos partidos mais à esquerda, que tem uma dificuldade de elegerem representantes políticos, eles não conseguem ter grandes filiados, principalmente porque o Estado não tem ainda uma estrutura de movimento político forte, de movimento social forte, ou de uma classe trabalhadora definida que luta pelos seus direitos, que enxerga a competição eleitoral pela estrutura de classe. Esses partidos que sempre mobilizaram eleitores em outros estados, discutindo a defesa da classe trabalhadora, no estado de Roraima essa classe trabalhadora está muito diluída, ela não consegue se enxergar da forma plena no processo político, e fazem a escolha política por outros critérios e não por um critério de classe. Isso dificulta que partidos da extrema esquerda consigam mobilizar eleitores por uma ausência de identificação com o eleitorado. Diana Paula Lopes para o 30 Minutos de Notícias. Você está na Universitária FM 95,9. Confira depois do intervalo. Notícias em espanhol com Diodales Bravo e a entrevista do dia. Programa 30 Minutos de Notícias. Programa 30 Minutos de Notícias. E agora a participação de Diodales Bravo com as notícias em espanhol. Boa tarde. E agora, notícias em espanhol com Diodales Bravo. Buenas tardes, usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Asamblea Nacional. Oficialistas se declaran en sesión permanente para designar nuevo CNE. El titular del Parlamento oficialista dijo que la designación del nuevo CNE es un punto ineludible en la agenda parlamentaria de los próximos días. Piden que la movilidad entre Colombia y Venezuela sea durante las 24 horas del día. De acuerdo con una información difundida por
por el portal de La Nación, las personas que usan a diario el puente internacional Simón Bolívar entre el estado Táchira en Venezuela y Cúcuta en Colombia exigen a los gobiernos que permitan la movilidad de personas y vehículos las 24 horas del día. La exigencia se debe a que los gobiernos nacionales acordaron en noviembre de 2022 que el uso de los pasos fronterizos legales sería entre las 6 de la mañana y 9 de la noche. El acuerdo se ha estado implementando tal como fue firmado mediante el documento formal entre los representantes de Venezuela y Colombia. Sin embargo, los usuarios consideran que para reducir mucho más la movilidad ilegal de personas entre Venezuela y Colombia, la frontera debe estar abierta las 24 horas y los 7 días de la semana. Los ciudadanos que arriban a fronteras poseen 3 puentes formales para atravesar a la hermana nación: el Atanasio Girardot, el Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. La población pendular, es decir, aquella que va y viene de forma constante desde y hacia Colombia, ya representa un importante cambio con un impacto económico para ambos países. Usted está en sintonía de Radio Universitaria 95.9 FM. Síguenos por Instagram, @30 minutos de noticias. El gobierno brasileño retoma la compra de energía generada por la central hidroeléctrica Guri en Venezuela y la integrará al sistema interconectado nacional SIN. El regreso de las importaciones del país fue defendido por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, durante un acto en Lisboa. Todos conocen la determinación del presidente Lula de lograr una gran integración de América Latina en el tema energético, afirmó el ministro. La población de Roraima, estado que recibió energía de su vecino sudamericano entre 2001 y 2019, se beneficiará directamente, dice el ministro. Actualmente es la única entidad federativa que no forma parte del SIN, del Sistema Interconectado Nacional de Transmisión de Energía. El retorno de la sociedad con Caracas está relacionado con la interconexión de Roraima al sistema, explicó Silveira en Lisboa. El tema fue abordado por el mandatario venezolano durante la cumbre de líderes latinos en Brasilia en mayo. Roraima recibió energía de Venezuela hasta 2019, el primer año del mandato de Jair Bolsonaro. La alianza se rompió tras una serie de apagones en el país vecino y también por diferencias ideológicas entre expresidente brasileño y el gobierno de Maduro. Además de la electricidad de Venezuela, la agenda de integración incluye gas natural de Bolivia y Argentina. Esto es todo por hoy. Usted está en la Radio Universitaria 95.9 FM. Yo soy Yogdalis Bravo. Buenas tardes y hasta mañana. Noticias en español con Yogdalis Bravo. E agora é a hora da entrevista do dia. Entrevista do dia. Olá, boa tarde. Sou Edileuson Almeida, aqui do Estúdio 2 da 95,9 para a entrevista do dia. E o nosso convidado da tarde de hoje é Júnior Yanomami, presidente da URI, Associação Yanomami. Seja bem-vindo, obrigado pela sua presença, uma boa tarde. Olá, boa tarde, obrigado me trazer aqui, né, para falar sobre os povos indígenas da Amazônia, da floresta, né. Esse transmite é importante para a sociedade, né, colocar eles ouvirem a população indígena. Está acontecendo agora, começa agora, hoje, né, dia 17, o segundo Congresso do Ministério Público de Contas aqui de Roraima, com o tema Povos Originários e Direitos Humanos. Por que é tão importante essa temática continuar nessa discussão, Júnior? Então, esses eventos, né, têm a sua importância, né, para a gente trazer e colocar a voz, né, dos povos indígenas, a voz da pessoa, o povo da floresta, né, porque a sociedade tem que conhecer quem somos, né, como aconteceu a invasão, né, nas terras indígenas, principalmente a terra indígena Yanomami, né, que entrou em colapso aqui no nosso estado, né, que os Yanomami que sofreu bastante, né, sem assistência de saúde,
saúde, invasão o garimpeira na terra indígena Yanomami, né? Onde a gente sofremos muito, né? Tivemos muito mortes, né? Das crianças, sofrimento, né? Então, por isso, esses eventos, né? Tem sua importância que a gente fala e coloca a voz, né? Para a sociedade, principalmente os estudantes, acadêmicos, né? Para saberem que esse sofrimento que a gente está sofrendo, né? Que a gente sofremos, né? Para não esquecer o governo não esquecer nós de novo, né? Porque a gente tem um medo que acontece de novo isso. Mas ainda na terra indígena Yanomami, um trabalho a força-tarefa do governo federal ainda está em andamento, né? Forte para salvar e garantir os direitos, né? Dos povos indígenas, né? Então isso é o direito que estamos buscando, né? Para bem viver nas comunidades, para a gente reorganizar, né? Esse histórico e sofrimento que a gente que sofremos, a gente tem que falar, né? Para a sociedade, para políticas públicas, né? Principalmente as autoridades garantir segurança, né? Para fiscalização nas terras indígenas, atendimento, permanência nas comunidades, educação, né? E principalmente o Estado, né? Porque o Estado de Roraima ele está muito ausente, né? De área de educação, de saúde. Quem cuida isso, a área de saúde é do governo federal, né? Então precisamos esse atendimento, esse olhar, né? Para o Estado também, né? O que vai ser? Agora os garimpeiros saíram, né? O governo conseguiu expulsar, tirar os garimpeiros. Ainda tem força-tarefa dentro da terra indígena Yanomami, tirando e buscando os garimpeiros que estão ainda escondidos, né? Dentro da floresta. Agora a gente tem que ver e pensar como a gente ajudar, como a gente o que o governo vai oferecer para a população Yanomami de questão de segurança, questão de saúde, né, de direitos humanos, né, para bem viver nas comunidades, né, porque somos município também, a gente quer que o município também garante essas seguranças, né, principalmente para bem viver das crianças, né, porque as crianças, quem sofreu bastante são crianças, né. Então, esses voz que estamos trazendo, que é o Estado brasileiro vai oferecer para nós, né? O que a gente pode fazer, o que o governo pode buscar para nós, né? Júnior, tem uma outra questão também que não basta só retirar. Em 92 teve uma grande ação de retirada, mas nesses 30 anos houve muito retorno para a terra indígena Yanomami. Então é importante que vá além, né, dessa ação de retirada, né, dar todo esse suporte para que não volte a acontecer. Então, em década de 80, 90, né, primeira invasão, né, o garimpeiro na terra indígena Yanomami, entrou mais de 40 mil garimpeiros, né, destruíram, né, mas 2019, 20 foi foi diferente, né, porque os garimpeiros usaram várias tecnologias de helicóptero, muitos garimpeiros entraram, destruíram total as águas, né, os rios, porque os carapés que a gente bebia água, né, as comunidades bebem água. A floresta é importante para nós, porque a floresta traz recursos, alimentação para nós, né, peixes. Hoje não tem peixe, camarão, e a gente não tem água limpa para a gente beber, e toda água contaminada de mercúrio, de dísel. Então todas as crianças, todas as mulheres, todas as comunidades ficaram em colapso, né, de doente. Então por isso a gente busca uma solução, né? Mas hoje, 30 anos depois, se repetiu de novo o mesmo problema de década de 80, né? Felizmente. Estamos conversando com o Júnior Yanomami, da URI, Associação Yanomami, e hoje começa então esse congresso lá do Ministério Público, que vai tratar da temática Povos Originários de Direitos Humanos. A abertura é hoje à noite, ali no Teatro Municipal de Boa Vista, ali na Glaicon de Paiva, e amanhã
né, dia 18, tem uma intensa programação, inclusive você é parte de um dos painéis, vai estar lá falando também. O que você pretende falar, dar uma palhinha para a gente aí amanhã lá sobre, né, essa realidade atual que está vivendo o povo Yanomami? Então, sim, o Congresso, né, o Ministério Público das Contas de Roraima está trazendo, né, a várias lideranças, né, indígenas, também os outros autoridades que trabalharam junto, né, com a gente, principalmente o Ministério Público Federal. Foi muito importante, né, um trabalho para combater os crimes que na terra indígena, investigações também. A Polícia Federal também vai estar junto, né, um agente, o delegado, fazendo parte, contando esses sofrimentos que vivenciaram, né, que viram, né, na terra indígena Yanomami. Então, isso é importante, né, a gente convida toda a sociedade roraimense, né, principalmente acadêmicos, né, os estudantes, ir lá para assistir, né, onde eu, no dia 18, às 17 horas, também vou fazer uma palestra, né, contar o sofrimento da população Yanomami, que aconteceu 5 anos, né, na terra indígena Yanomami, que nós, a povo Yanomami, conviveu praticamente sozinho, né, abandonado pelo governo federal, porque o governo federal cortou os recursos, né, de saúde, autonomia, de fiscalização do pessoal do IBAMA, da FUNAI. Então, essa história que a gente faz, histórias são tristes, né? Então, por isso a gente vai mostrar essas fotos, os trabalhos que eu fiz, o trabalho que a gente fizemos, né, denúncias, né, para mostrar para a sociedade, né, mas hoje ainda esses problemas estamos enfrentando. O fogo é muito grande, né, a Força-Tarefa de Saúde, o Ministério da Saúde, os voluntários, né, médicos, enfermeiros que estão na terra indígena Yanomami também estão adoecendo, né, de malária. Então esse trabalho ainda é intenso, né, para arrumar, né, para organizar. Olha, na entrevista do dia, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, a presença aqui de Júnior Yanomami, presidente da URIRI, Associação Yanomami. Júnior, muito obrigado pela tua presença aqui, seja muito bem-vindo e uma boa tarde. Muito obrigado. Entrevista do dia. E eu também fico por aqui. Mande sua mensagem pelo WhatsApp 959 8118 8039. A gente te espera amanhã, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária 95,9, com mais notícias. E agora, vamos de carona no voo 959 com a melhor seleção musical de Roraima e sem intervalo. Eu sou Lira Alice, boa tarde. Programa 30 Minutos de Notícias. Rádio e Televisão Universitária da Universidade Federal de Roraima. Administração Josilane Silva, com apoio de Francinete Rangel. Redação de jornalismo Jéssica Nascimento, Vanessa Vieira e Rebeca de Alencar. Acadêmicos de jornalismo Nilzete Franco, Kelry Siqueira, Ildinei Júnior e Raquel Vitória. Coordenação da Rádio Universitária 95,9, Daniel Anderson Oliveira. Coordenação da Divisão Técnica Renato Rocha. Equipe da TV Universitária Canal 2.1, cinegrafistas Felipe Reis e Lacerda Carvalho. Editores Cristiano Rangel, André Tavares e Juliana Barros, também na coordenação da TV Universitária. Direção-geral da RTV, Paulo César Reis da Silva, o Paulinho. Vice-reitor, Silvestre Lopes da Nóbrega. E reitor da Universidade Federal de Roraima, José Geraldo Ticianelli.